Prezados irmãos e irmãs, prezados ouvintes da Rádio Educadora, prezados internautas, hoje nós temos a alegria de celebrar a memória de Nossa Senhora, Mãe da Igreja. Ao contrário de tantos outros títulos que Maria recebeu já há bastante tempo, esse título na história eclesiástica ele é bem recente. E para nós da Arquidiocese de Montes Claros, esse título tem uma importância ainda maior, porque como nós sabemos, Maria, Mãe da Igreja, é padroeira da nossa Arquidiocese. A Arquidiocese de Montes Claros, meus irmãos, minhas irmãs, possui dois padroeiros: o padroeiro primário e o padroeiro secundário. O padroeiro primário, ou se você preferir, a primeira padroeira é Nossa Senhora, Mãe da Igreja. E o padroeiro secundário é São Pio X, que foi, aliás, quem instituiu, através de um decreto, a Arquidiocese de Montes Claros. Hoje nós temos então essa missão de conhecer a história dessa devoção de Maria, Mãe da Igreja. Primeiro, por que Maria é chamada Mãe da Igreja? Porque no alto da cruz Jesus a entregou como mãe para seu discípulo João. A partir daí, Maria se tornou não apenas mãe de João, mas mãe de toda a Igreja, que no dia de Pentecostes, ontem, domingo, nós celebramos o nascimento. Mas, eclesiasticamente falando, essa devoção de Maria, Mãe da Igreja, ela seguiu um trajeto muito interessante, e aqui eu quero trazer para você essas informações. Esse título, Maria, Mãe da Igreja, ele se popularizou a partir da década de 60. Veja que relativamente nós temos pouco tempo, em que essa devoção se tornou popular. Começou com o Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II foi uma reunião de bispos do mundo inteiro para decidir os novos rumos da Igreja. E desse concílio saíram vários documentos. Um dos documentos foi a Constituição Lumen Gentium, que significa Luz das Nações. E nessa Constituição, que foi aprovada pelo Papa Paulo VI, hoje São Paulo VI, Maria foi proclamada Mãe da Igreja. Então veja, em 1964, com o Concílio Vaticano II, surgiu a devoção de Maria, Mãe da Igreja. Mas até então era apenas um título a mais que foi dado a Maria. Posteriormente, no dia 30 de junho de 1968, esse pontífice Paulo VI reafirmou esse título de Maria como Mãe da Igreja, dizendo assim: nós acreditamos, isso foi o Papa São Paulo VI que disse, nós afirmamos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a sua maternal intercessão em relação aos membros de Cristo, cooperando no nascimento e desenvolvimento da vida divina nas almas dos remidos. Dona Maria nessa hora vai falar: padre, sua homilia hoje está parecendo aula, não estou entendendo nada. Calma que o padre vai explicar. Eu estou tentando mostrar para você como foi que surgiu e se desenvolveu essa devoção de Maria como Mãe da Igreja. Disse para você que tudo começou com o Concílio Vaticano II, em 64, e agora eu estou dizendo para você que no ano de 1968, o mesmo Papa, São João Paulo VI, disse o seguinte: Maria, Mãe da Igreja, continua intercedendo por nós no céu. Aqui ele afirmou duas coisas: Maria intercede por nós no céu, e segundo, Maria
realmente é a mãe da igreja. Então, mais uma vez, reforçando essa devoção que havia surgido. Mais para frente, no ano de 1975, chamado o Ano da Reconciliação, o ano em que a igreja pregava e até promovia o sacramento da confissão, a Sé Apostólica aprovou e propôs uma missa votiva em honra de Maria. O que é uma missa votiva? É uma missa devocional. É uma missa onde nós professamos os nossos votos de devoção a Maria como mãe da igreja. Aí você percebe que já não era só um título, você percebe essa devoção entrando para dentro da missa e a igreja criando formulários de orações para Maria sob o título Mãe da Igreja. No ano de 1980, a mesma Sé Apostólica concedeu a possibilidade de acrescentar esse título Maria, Mãe da Igreja, na ladainha de Nossa Senhora. Falar de ladainha de Nossa Senhora, Dona Maria já entende mais, né, Dona Maria? Porque a senhora reza a ladainha com seu Zé, e tem gente que sabe até a ladainha de cor. Então, você quando reza a ladainha, quero que você preste atenção. Lá tem o título Mãe da Igreja, rogai por nós. Esse título Mãe da Igreja foi acrescentado no ano de 1980. E depois teve no ano de 1987, por ocasião do ano mariano, veja, o ano inteiro foi dedicado a Maria. Aí o Papa já era João Paulo II, hoje São João Paulo II. Então foram publicados mais formulários para missas de Maria como mãe da igreja no missal romano, no ritual de missas da igreja. E outros formulários foram também inseridos, falando sobre Maria e aumentando ainda mais a devoção. Então veja, onde é que nós paramos até agora? Só para você entender. Maria, ela surgiu com a devoção Mãe da Igreja no Concílio Vaticano II. Depois, aos poucos, os papas foram introduzindo dentro da missa essa devoção. E aí chegou o Papa Francisco. No ano de 2018, no dia 3 de março, o Papa Francisco editou um decreto chamado Decreto Mater Ecclesia ou Ecclesia Mater, que significa Mãe da Igreja em latim. Esse decreto estabelecia que Maria, Mãe da Igreja, seria uma memória devocional a ser seguida em toda a igreja no mundo inteiro. E estabeleceu que toda segunda-feira depois de Pentecostes, a igreja deveria prestar esse culto a Maria como mãe da igreja. Aí você deve ficar pensando, mas por que o Papa estabeleceu essa data depois de Pentecostes? Porque nós sabemos, e você deve ter ido à missa no dia de Pentecostes, talvez você tenha ouvido o padre dizer alguma coisa no seguinte sentido: antes de Pentecostes nós não tínhamos igreja. Antes de Pentecostes a igreja ela estava em formação. A igreja surge de verdade, a igreja é instituída verdadeiramente no dia de Pentecostes. Então, se nós pudermos dizer, quando é que a Igreja Católica completa aniversário? No dia de Pentecostes. Ontem, domingo, dia de Pentecostes, a igreja completou mais um ano de existência. E assim, então, se a igreja surgiu em Pentecostes e Maria é mãe da igreja, então o correto seria celebrar essa devoção depois de celebrar a instituição da igreja no dia de Pentecostes. Está entendendo agora por que essa festa, ou melhor, essa memória foi colocada para o dia de hoje? Exatamente porque ontem nós estávamos celebrando o surgimento da igreja no mundo através
da solenidade de Pentecostes. Você deve estar dizendo assim, ou se perguntando: Padre, mas o senhor está dizendo tudo isso para quê? Primeiro, para mostrar para você a importância dessa devoção. Segundo, para mostrar para você que esse título é muito importante na nossa arquidiocese. E terceiro, para reafirmar para você que a nossa igreja tem uma mãe. Ao contrário de tantas outras igrejas que focam apenas assim no senhorio de Jesus Cristo, nós católicos entendemos que a nossa fé, para ser completa, ela precisa de ter pai e mãe. O pai da nossa fé é Deus. A mãe da nossa fé é Maria. E até para acalentar seu coração, você que às vezes vai à igreja e vê ali na igreja coisas que você não concorda, você que olha para os padres e às vezes vê no comportamento do padre alguma atitude que você discorda e começa a pensar: nossa, mas a igreja está de pernas para o ar. A impressão que a gente tem é que a igreja vai acabar, a igreja vai ser destruída. Deixa eu te falar uma coisa: uma igreja que tem Deus como pai, uma igreja que tem Maria como mãe, uma igreja que tem Jesus como cabeça, uma igreja que tem Pedro e Paulo como colunas, essa igreja jamais vai ser destruída. E hoje, no dia da memória de Maria, mãe da igreja, nós queremos reafirmar isso. A nossa igreja, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não é órfã, ela tem uma mãe. E o nome da nossa mãe é Maria. Que nesse dia você possa sentir profundamente o amor de Maria, a mãe da igreja, na sua vida, no seu coração.